Agora, no capítulo 24 de 1 Crônica, nós vamos falar sobre os turnos dos sacerdotes. A partir do versículo 1 diz: Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, por isso Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, que era dos filhos de Eleazar, e de Aimeleque, que era dos filhos de Itamar, Davi os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E verificou-se que, entre os chefes de famílias, havia mais filhos de Eleazar do que filhos de Itamar. 16 chefes de famílias dos filhos de Eleazar e 8 chefes de família dos filhos de Itamar. Foram distribuídos por sorteio tanto uns como os outros, porque havia oficiais do santuário e oficiais de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo as famílias escolhidas por sorteio, alternadamente para Eleazar e para Itamar. A primeira sorte saiu para Jeoiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secaías, a 11ª para Abiazibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Izé, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeziquel, a 21ª para Jaquis, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maazias. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias o chefe, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecameão o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Sami, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Musi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre, de Mali, Eleazar, que não teve filhos, dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Mus, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias como os seus irmãos menores, como fizeram os seus outros irmãos, filhos de Arão, lançaram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Agora, no capítulo 25 de 1 Crônicas, nós vamos falar sobre a função dos cantores. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netaías e Azarela, filho de Asaf, sob a direção destes, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Gedutum, os filhos de Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a direção de Gedutum, seu pai, que profetizava com harpas, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata
Gidalte, Rominte-Ezer, Josbecasa, Malote, Uti e Maoziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais para dirigir o canto da casa do Senhor com símbolos, liras e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Lançaram sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou à família de Asaf e saiu para José. A segunda para Gedalias, que, com os seus irmãos e os seus filhos, eram 12 ao todo. A terceira para Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quarta para Isri, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sétima para Gesarela, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A nona para Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A décima para Simei, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 12ª para Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 11ª para Subael, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 14ª para Matatias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 17ª para Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 18ª para Anani, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 21ª para Oti, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 22ª para Gadalte, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 23ª para Maziote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. E a 24ª para Romante-Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. Agora no capítulo 26 de 1 Crônicas, nós vamos falar sobre os porteiros. A partir do versículo 1 diz o seguinte, vamos lá. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselamias foram Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeuzabade, o segundo, Joá, o terceiro, Secar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obed-edom. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otni, Rafael, Obed e Elzabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, e Uquias o segundo, Tebaias o terceiro, Zacarias o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada portão fizeram um sorteio para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias.
A guarda do lado do leste saiu por sorteio a Selemias. Depois lançaram a sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obed-edom, a guarda do lado sul, e a seus filhos, a guarda da casa de depósitos. A Supim e Oza, a guarda do oeste, junto ao portão de Salequete, na estrada que sobe. Uma guarda ficava ao lado da outra. A leste estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa de depósitos 2 num lugar e 2 noutro. No átrio a oeste, 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros dos filhos dos Coraitas e dos filhos de Merari. Agora vai falar sobre guardas dos tesouros. A partir do versículo 20 diz o seguinte: outros levitas, seus irmãos, tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes das famílias destes, das famílias de Gerson. Jeeli, os filhos de Jeeli, Zetã e Joel, seu irmão. Estes estavam encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Dos Aramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos: de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e os seus irmãos tinham a seu encargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Tinham também a seu encargo tudo o que havia sido dedicado por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Tudo o que qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Agora vai falar sobre os oficiais e os juízes. A partir do versículo 29 vai dizer: dos Isaritas, Quenaías e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel, além do Jordão, para o oeste, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Jeraías era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei.